Mais ou menos? Ou em torno de 4.000 pessoas. Pelo menos. Pelo menos. Crianças, idosos, né? Debaixo da lona. Debaixo da lona, vivendo em situação de precariedade. A Copasa, na última quinta-feira, dia 14, né, com o uso da força policial, fez o desligamento do fornecimento de água, né, que na verdade nem era consumo individual das famílias, mas sim 5, 6 torneiras que estavam abastecendo todo o acampamento de maneira arbitrária, abusiva, fez o corte, enfim. Mas dentro desse contexto das lutas pelas ocupações, eu queria que você colocasse um pouco a legitimidade dessa ferramenta de luta, tentando quebrar um pouco, né, esse preconceito, e até nós embasamos essa legitimidade da luta pelas ocupações, inclusive com respaldo na própria Constituição. Porque, afinal de contas, o artigo 5º, quando assegura o direito à propriedade, logo no inciso seguinte, o inciso 23, assegura que a propriedade atenderá à sua função social. Então, a função social ela é um conteúdo ontológico da propriedade. Então, se a propriedade não cumpre a sua função social, ela não merece o respaldo do direito, né? Então, nós entendemos dessa forma e queria que você colocasse sua opinião a respeito disso, tendo as ocupações como uma ferramenta legítima, histórica, desde as ligas camponesas, né, de luta do movimento popular urbano, do movimento camponês para a conquista e a efetividade dos direitos, né, assegurados aí na Constituição. Sim, parece que nós estamos até repetindo aquela história, né? Os negros, por exemplo, quando foram libertos, né, a Lei Áurea, 2 artigos. Primeiro, fica abolida a escravatura no Brasil. Artigo 2º, revoga-se as disposições em contrário. E aí o trabalhador negro, ele pensa, e para onde que eu vou? O engenho, o dono de engenho, chega para ele aqui, você não fica. Onde que ele ia cair? Em outro engenho, em outro latifúndio. Então acontece isso também. Imagina, a pessoa, ela é expulsa do campo, ela vem para a cidade, daqui não, vai arranjar outro lugar para você morar. Então é uma hipocrisia da nossa sociedade, seguinte, não tem postos de trabalho para todo mundo, gente. No entanto, nós temos que até para fazer valer o direito nosso todo de trabalho, direito de moradia, todos nós temos que respeitar o direito do outro também. Então nós, como Estado, como sociedade política organizada, é responsabilidade nossa resolver o problema dessas pessoas. Então, se eu que quero reconhecer o direito como legítimo, como um modo de viver em sociedade, e se eu não respeito o outro, dentro dessa perspectiva que você coloca o direito de propriedade. Eu até queria fazer melhor uma explicitação disso aqui. No caput do artigo 5º da Constituição, é o direito à propriedade. Então, nós temos que entender como um direito universal à propriedade. Então, para que esse propriedade direito... para todos, não só para 5 ou 10% da população. Nessa linha. Né? Se o direito à propriedade, ele está lá no caput, é um direito assegurado a todos... Caput de cabeça, né? Cabeça. Lá em cima, no artigo, todos são iguais perante a lei, garantido direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Então, todos nós teríamos que ter uma propriedade mínima, já que o Estado é capitalista. Lá no inciso 22 tem o direito de propriedade. Então, o direito de propriedade é o direito de você, sendo proprietário, poder usar, fruir, dispor da sua propriedade. E logo em seguida vem a função social da propriedade. Então, se eu respeito o direito de propriedade do outro, porque eu até coloco no texto, né, o direito de propriedade ele não é exercido contra a propriedade. Eu chego para você, propriedade, você é minha, é coisa. O direito de propriedade, ele ocorre, que nós chamamos de uma forma erga omnes, eles colocam contra toda a sociedade que respeita o direito daquela pessoa exercer esse domínio sobre a coisa. Mas em contrapartida ele tem que cumprir a função social. Se não cumpre, aquela propriedade está vazia. Por isso nós não dizemos invasão, dizemos ocupação. E o caso lá do Céu Azul, foram cerca de 40 hectares ocupados, 400 mil metros quadrados. Céu Azul em aqui em Belo Horizonte, né? Que aconteceu no dia 9 de abril, a ocupação aí foi sobre um terreno abandonado, né, há mais de 30 anos terra ociosa. A própria justiça deu ganho de causa. Suspendeu a liminar de despejo. De reintegração de posse. Eu queria só um minutinho pegar um gancho nesse, um link aí. Depois eu queria que você falasse ainda rapidamente sobre as terras devolutas, mas tá bom. Só para linkar o que o Frei Givander já perguntou, a questão da segurança alimentar. Há pouco tempo eu publiquei um artigo também defendendo a criação de pequenos animais em área urbana. Hoje nós temos um movimento de agricultura urbana, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, produção
de hortas, de medicamentos, pequenas, por exemplo, chás, hortelã, cebolinha, todo mundo pode produzir em casa, mas também pequenos animais. Eu estive no Equador, por exemplo, e vi as pessoas assando lá o porquinho da Índia, muitas famílias criam codorna e tudo. Então essas ocupações, elas geram também essa importante possibilidade, que as famílias poderem passar a cultivar os alimentos. E, gente, não existe coisa mais perversa para uma sociedade quando as pessoas não têm o que fazer. Eu lembro que meu pai dizia, coitado da pessoa que levanta de manhã e não sabe o que vai fazer. E nós vemos nessas ocupações como que é fundamental, a pessoa tem uma atribuição. Se ele começar a cuidar de uma horta, é menos risco para a sociedade. E a situação no Céu Azul continua, a ocupação continua? Continua a ocupação, estamos aguardando o julgamento final do nosso recurso. Tá. Agora, o que é mais perverso... 1 minuto e meio. O que é mais perverso no caso da ocupação do Céu Azul é que uma coletividade, 3.000, 4.000 pessoas, crianças e tudo, o município de Belo Horizonte dizer que isso é um problema entre particulares, que o poder público municipal não tem nada a ver com a situação e com o destino daquelas famílias. É realmente deixando de tomar uma decisão. Sim, de assumir a responsabilidade. De assumir a responsabilidade. Professora Delzi, reta final, 48 segundos. Situação das terras devolutas no Brasil. Olha, as terras devolutas continuam como um problema sem solução pelo poder público, que tem essa tarefa. As terras devolutas têm que ser discriminadas e tituladas. Então, a Constituição, por exemplo, do Estado de Minas Gerais, ela limita em 250 hectares a área rural e 500 metros em área urbana. O Estado de Minas Gerais está dando título de diversas propriedades, mas no meu entendimento, já conversei diretamente com o secretário, eu acho um absurdo você dar título de propriedade menor do que um minifúndio, porque isso é um absurdo, é condenar as pessoas à pobreza. Ele fala que é o mínimo que o Estado depois teria que complementar essa área num projeto de reforma agrária. Não sei se, eu acho que compete também a sociedade civil organizar e exigir essa complementação. Mas temos situações muito graves no país, por exemplo, na Amazônia, onde terras griladas estão sendo tituladas pelo governo federal a partir de uma medida provisória que foi aprovada nesse ano, 1.500 hectares de terra podem ser tituladas, terras públicas, griladas, e por inércia do governo ele achou mais fácil dar o título de propriedade na Amazônia. Legalização. E sabe para quê que está legalizando? Por quê? Para você levantar crédito nos bancos fica difícil se você não tiver o documento da terra. E esses recursos são levantados para quê? Para plantar soja, para plantar cana e etc. Mais uma vez para atender os interesses do agronegócio. E aqui em Minas Gerais, milhões de hectares de terras devolutas continuam nas mãos de grandes empresas eucaliptadoras. Né? Infelizmente. Lamentavelmente o nosso tempo terminou, mas o assunto não terminou não. Daqui a algumas semanas eu espero que essa equipe esteja formada novamente e a gente continue essa discussão que realmente é fundamental para o Brasil e evidentemente que aí exemplos mundiais aqui não faltam de reformas agrárias e reformas urbanas realizadas com sucesso. Queria agradecer muito a presença da professora Delzi, dessa bancada aguerrida e com muita informação, com muito conhecimento, e agradecer a você, espectador, espectadora, esperando que semana que vem estejamos outra vez aqui na TV Comunitária. Até lá.